dirigindo o Vasco da Gama, perdeu 5, ganhou 3, empatou 1. Tirando a expulsão, eu acho que dá para fazer um trabalho melhor. Dá para fazer um trabalho melhor. Principalmente porque o Vasco tem, né, segundo o presidente, o 8º melhor elenco do Brasil. Eu acho que não é, mas isso foi dito pelo presidente e ele foi escolhido por Deus, a gente não pode desmenti-lo, né? Senão ele bloqueia. Aliás, acho uma piada. Se ele bloquear todo mundo que critica ele não vai ter mais nenhum seguidor, não vai ter nem mais a rede social. E como ele toma todas as suas decisões sozinho, amigos provavelmente ele não deve ter. Deve ter o Felipe, porque acho que todas as decisões têm mais influência do Felipe do que propriamente do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que está me dando até nojo falar o nome dessa pessoa, porque é de uma arrogância, é de uma prepotência, atrás das falas de humildade no dia a dia, né? Uma arrogância, uma prepotência, dizendo que é ele quem toma as decisões, que ele é enviado por Deus, enfim. Mas nós vamos chegar nesses personagens. Olhando as redes sociais, conversando com os amigos mais próximos, na academia, pelo telefone, pelas mensagens, aconteceu um verdadeiro caça às bruxas. Já fulano não pode mais jogar com a camisa do Vasco, Beltrano não pode mais jogar com a camisa do Vasco. Eu acho que tudo isso é justo, é normal, porque, na verdade, o esporte é um esporte coletivo, o técnico escolhe aqueles que mais se destacam nos treinamentos, mandam a campo e esses que vão a campo têm que executar. Então, está tendo um erro de escolha, um erro de execução. O erro principal, claro, é na contratação, mas a gente não vê uma determinação, uma aplicação, uma vontade de querer vencer, dando uma clara demonstração de que as coisas não andam bem lá internamente, porque não é possível você passar tanto vexames contra times sem grande expressão. Não estou diminuindo o Independente Del Valle, é um time jovem, um cenário aí internacional, mas que faz um excelente trabalho, teve lá altíssimos investimentos, tem grandes centros de treinamento, joga no Estádio Olímpico lá de Quito. Então, tem os seus méritos, né, para conseguir resultados expressivos. Mas outros times não. E o Vasco tem passado vexames contra muitos times. O Vasco passou um vexame gigantesco ano passado contra o Criciúma, que terminou o ano rebaixado. Perdeu de 4-0 em São Januário. Então, sem falar Flamengo, sem falar do Porto Cabedelo, enfim. Então, acho que a gente tem que fazer uma reflexão. É claro que quem comanda é responsável, porque não dá para um dirigente abrir a boca, encher a boca e dizer que o time é o melhor, aceitar exigências do Felipe Coutinho em contratar o Souza e o Alex Teixeira, e por isso eu insisto, a oposição tem que pedir o impeachment do atual presidente, porque isso é, sim, uma administração temerária,
porque o Souza não ganhava menos de R$ 300.000, o Alex Teixeira não ganha menos de R$ 300.000. Então, é dinheiro do clube, dinheiro dos torcedores que está sendo jogado fora. O Léo Jardim também, né, na figura do seu empresário, também exigiu a contratação do Thiago Mendes, que não tem, acho que ele é um baita jogador, acho que ele vai ajudar, mas não existe nem uma previsão de quando ele vai poder entrar em campo. E o Vasco tem outros tantos que ganham muito e que não entram em campo. Então, isso é, na minha opinião, uma administração completamente errada, temerária e que pode levar o clube ao caos financeiro. Então, eu repito que se fosse eu, representante da oposição, entraria com um pedido de impeachment. Não vai passar, acho que não ganha, não passa, mas acho que seria benéfico para mostrar que há uma insatisfação, porque o torcedor do Vasco não pode naturalizar as coisas que estão acontecendo diariamente. Né? É aumento para jogador que tem contrato, é contrato até 2030, sendo que final do ano que vem tem eleição, então você não sabe nem se ou você tem convicção de que será o presidente até 2030, né? Você não tem convicção. E se depender de mim, esse presidente vai sair pela porta dos fundos. O ano que vem, eu vou fazer campanha contra qualquer um que seja oposição ao Pedrinho. Qualquer um. Tá? Vou fazer campanha, vou dizer, e eu quero que deixe muito gravado isso aqui, que eu vou ficar lembrando isso daqui até o dia da eleição. O ano que vem, vai apresentar a Nike, vai contratar jogadores, vai apresentar o projeto de reforma de São Januário, tudo porque é ano de eleição. Porque ele não quer ficar lá. Ele não quer. Diz para todo mundo que foi a pior decisão que tomou na vida, mas vai ser candidato à reeleição. Então, você que tem o poder de voto e que o elegeu, tem que se manifestar. Não é agora. Agora não dá para fazer nada, gente. Agora a gente só está puto. Todos nós, torcedores do Vasco da Gama, estamos chateados, estamos putos, com razão. E eu estou mais puto ainda, porque emprestei o meu nome para esse cidadão, botei a minha credibilidade em jogo e me decepcionei e muito. Embora na Sempre Vasco tem muita gente boa. Será? Não vou falar os nomes aqui, mas tem mais gente boa do que gente ruim. Tem gente interesseira lá, sim. Tem gente que está lá para tirar proveito da situação, mas tem muita gente apaixonada pelo clube, muita gente capaz, muita gente honesta, e que merecem o meu respeito. O problema é que Pedrinho, ele não é o presidente do clube. Ele é diretor de futebol. Ele é vice-presidente de futebol. Fez um acordo com alguns membros da Sempre Vasco para que ele tome conta 100% do futebol e outros membros da Sempre Vasco tome conta do clube como um todo. Todo mundo sabe aí os nomes dos atores dessa grande peça de teatro. E quando eu vi que a situação era assim, eu
preferi me afastar. Me afastei e um belo dia estou com o telefone na mão, porque senão eu não teria nem visto. Pedrinho removeu você do grupo. Grupo esse que eu montei e que eu levei ele para esse grupo. Então, foi uma decepção muito grande com ele, decepção com alguns, que até hoje não me ligaram nem para saber do acontecido. Continuo. Fala, família Cruz Maltina, muito bom dia, bem-vindo ao canal News Vascaíno. Já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e a gente vem com informações exclusivas aqui para vocês nesse domingão. A gente começa falando sobre o jogão de hoje. O Vasco entra em campo para enfrentar o Grêmio também, que vem em crise. São dois times aí que estão em crise nesse momento. Então é um jogo muito importante para o Vasco. O Vasco precisa vencer. O Vasco não vencer hoje pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados. Então, hoje é um jogo de famosos 6 pontos. Vasco que deve repetir a escalação. A gente traz informações também que alguns jogadores não foram relacionados, que é o caso aí do zagueiro Maurício Lemos, é o caso também aí do GB, mas por contusão, e é o caso do Pumita, que está de saída do Vasco. O Pumita deve deixar o Vasco nos próximos dias. O Diniz não gostou muito do que viu do Pumita. Tanto que ontem à noite o Vene Casagrande trouxe uma informação aí de que o lateral Paulinho, que estava indo para o Volta Redonda, foi pedido de volta. Está de volta ao Vasco. O jogador vai entrar no elenco profissional do Vasco. Então o Pumita deve deixar o Vasco. E o Paulinho poderá ser esse substituto. Falando aqui sobre o mercado da bola, o Vasco também que está aí de olho em contratações. A situação de Balbuena começou a esquentar de vez. O zagueiro tem interesse em jogar no Vasco. Os empresários ofereceram ele ao Vasco. O Diniz está analisando. Por mais que muita gente diz que o Diniz não gosta desse estilo. Mas é bom lembrar que no Fluminense o Diniz colocava o Felipe Melo também ali de zagueiro. Então o Vasco precisa desse perfil, de um perfil xerifão na zaga. Um cara que briga, paraguaio, experiente, vem de uma boa temporada na Rússia. Mas você pode falar, mais um jogador de 34 anos? Sim, a gente tem um zagueiro também na base que deve ser titular, que é o Luiz Gustavo. Então formaria uma boa dupla de zaga, na minha opinião, Luiz Gustavo e Balbuena. O Vasco também que segue de olho em atacantes. A situação de Alan Minda nesse momento está parada. O clube lá da Bélgica pede um dinheiro alto, então o Vasco já observa outras situações, que é o caso aí do Citré, tá? O Citré também é outro jogador que interessa muito ao Vasco. O Vasco está interessado nesse jogador. Então, a tendência é que nessa próxima semana deveremos ter novidades, tanto da situação aí de zagueiros, como também na situação aí de atacantes, já que o Vasco busca reforços em todas as posições para tentar segurar o ano, porque tá difícil, certo? Um bom domingão a todos, um forte abraço e saudações Cruz Maltinas.